Paz e luz, meus amados. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita luz, muita sabedoria para você. Vamos para a matéria Missões 1. Missões 1. Vamos ler aqui em Marcos 16:15, que é um texto muito conhecido. Vamos começar do 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. E sussurrou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expelirão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ide por todo o mundo. É um texto que é lido em todo o mundo, que fala sobre missões, a ordem imperativa do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Cantamos, em outras partes, Jesus ordenando aos seus discípulos que fossem, dando autoridade a eles sobre enfermos e demônios. O conceito de missões é o ato onde a igreja obedece ao ide de Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o conceito da palavra missões. Então, fazer missões é obedecer ao que o Senhor Jesus ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Conceito geral: todo cristão é um missionário em potencial. Cabe a ele o ide do Senhor, a trabalhar, a levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que ele cercam. Então, esse é o conceito geral. Missionário não é apenas aquele que viaja, vai para um lugar, vai para outro, não. Missionário é aquele que obedece ao ide de Jesus. Quem é missionário? Todos os cristãos são missionários. Eu falei, todos os cristãos são missionários. Existe o cargo de missionário. E geralmente as esposas de pastores são chamadas de missionárias. Missionária é uma questão de cargo, de hierarquia, mas missionário, todo crente é um missionário. Você é um missionário. Todo cristão que crê em Cristo é missionário. Todo cristão é um agente do Senhor em meio à população carente de Deus. Então, cabe a você levar Deus para essas pessoas aí. Nossa missão é levar as boas novas de Cristo Jesus a toda criatura. A paz para os angustiados de coração, liberdade aos presos e a palavra da verdade aos que estão presos na mentira. Essa é a sua função, essa é a minha função. E se um pé de manga não der manga, então ela não está cumprindo sua função. Então a função do cristão é levar Cristo. Ser missionário é um tremendo privilégio para o cristão. Ser missionário é ser servo de Deus. No reino de Deus, o maior cargo é ser servo. No reino de Deus, o maior cargo é ser servo. Então, ser missionário é servir ao Senhor. E isso nos dá um grande privilégio. Alguns desejam ser missionários longe, mas eles não olham ao seu redor para ver uma multidão sedenta de paz. Acaba de dizer, não, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou pregar na França, vou pregar na Inglaterra, nos Estados Unidos, e esquece da favelinha que tem de lado na sua casa, a favelinha que tem na sua cidade. E ele não prega nem para o vizinho, e quer pregar lá do outro lado do mundo. Às vezes é desejo de viajar, Mas o cristão verdadeiramente ele pode ter um chamado específico, tudo bem. Mas tem gente que o chamado dele é específico demais, bom demais. Eu quero ir para o Japão, eu quero ir para o Caribe, pregar o evangelho no Caribe. Aí vai para o Caribe, fica lá tomando banho de praia, e o negócio de evangelho,
Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você evangeliza aqui no Brasil, lá fora você vai evangelizar. Se não evangeliza, dificilmente você vai evangelizar lá fora. A língua é outra, a cultura é outra. Seja um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Coloque no coração a sua igreja, aumentar o número da sua igreja. Leve para a sua igreja o sonho das boas novas do Senhor Jesus. Leve para ela. Vamos evangelizar. Vamos ganhar alma. Vamos. Ânimo. O primeiro amor é necessário haver para que haja um trabalho de missões. O grande exemplo do missionário, Jesus Cristo. Ele disse, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Eu não vim a este mundo para ser servido. Eu vim a este mundo para servir. Então Jesus ele veio como um grande missionário para servir a todos nós. Eu não vim para esse mundo ser servido. Eu vim para servir. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por amor de vocês. Assim disse o Senhor Jesus. Jesus ele quis se sacrificar mesmo. Ele deixou ser sacrificado. Jesus foi o nosso sumo exemplo de missionário. Ele queria fazer a vontade do Pai que o enviou. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso, viu? Jesus não esperava que acontecesse, ele fazia acontecer. O missionário verdadeiro é esse. Ele não espera que alguém vá pregar, ele vai e prega. E às vezes não precisa nem pregar com a boca, não. Somente a presença da pessoa, no meio daquelas pessoas, tem autoridade para converter uma pessoa, rapaz, fulano é diferente, fulano, o que esse cara tem? E quando vai olhar, Jesus no coração, é verdade? Jesus é o exemplo do grande missionário, ele fazia, ele não esperava que fizesse. Jesus não esperava que ninguém viesse fazer, ele fazia. A vida e a obra do Mestre Jesus é um exemplo para cada um de nós. Então Jesus ele foi sumo sacerdote, ele foi mestre, profeta, ele foi missionário, ele tinha uma missão. Ser missionário é ter uma missão. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi com certeza um dos maiores apóstolos e missionários que existiu. Trabalhava muito, mais que todos os outros. Sofreu naufrágio, açoites, fome, falsidade de muitos daqueles que ele mesmo ajudou, daqueles que foram colocados por ele mesmo no ministério. Então, Paulo, ele sofreu muito, mas ele não abandonou a sua missão, de forma alguma. Ele segurou a sua missão e disse no final que ele tinha acabado a carreira e guardado a fé. O apóstolo Paulo viajou todo o mundo antigo da época e fundou, implantou inúmeras igrejas. A igreja de Coríntios foi ele que fez, que ele montou. A igreja os filipenses, também ele esteve entre os filipenses e montou a igreja. Os gálatas, naquela região da Galácia, os crentes da Macedônia, todo mundo da época de então foram visitados por Paulo e várias igrejas implantadas. Nós cristãos ocidentais, temos muito o que agradecer a Deus pela vida de Paulo, porque Paulo foi um missionário para arrebentar. Ele enfrentou falsidade. Muitos, principalmente na igreja de Corinto, se levantaram contra ele, dizendo que ele não era apóstolo, dizendo que ele não era digno, que ele não tinha visto Jesus, que ele não andou com Jesus. Isso tudo, meus irmãos, Paulo enfrentou por amor à sua missão. E mesmo preso, injustiçado, ainda se preocupava com a igreja, e preso e injustiçado foi aonde ele escreveu 90%, vamos dizer assim, do Novo Testamento. As cartas de Paulo constituem uma grande parte do Novo Testamento. E foram escritas, na sua maioria, ele preso. Então, ser missionário não é ser chamado para você ir tomar um refrigerante lá na Inglaterra, ou você ir lá, good morning, nos Estados Unidos. Ser missionário é padecer por Cristo,
aonde Ele mandar. Aqui no Brasil, na favela da Pedreira, na favela da Rocinha, aonde for, temos que ser um missionário. E todo cristão é um missionário em potencial. A filosofia é esta, é que cada cristão é um agente de Deus para a sua obra aqui na terra. Deus os abençoe e vamos para Missões 2.